Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para você. Seja bem-vindo a esta live do dia 8 de janeiro. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença, nesta manhã de sábado, estamos aqui te adorando, porque só o Senhor é Deus no céu e na terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Deus nosso, Santo de Israel, derrama sobre nós o Espírito Santo neste momento, que ao abrirmos a Tua palavra profética, o Teu Santo Espírito vem abrir a nossa mente, iluminar os nossos pensamentos, para entendermos este assunto tão importante que o Senhor escolheu para hoje. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Espírito Santo colocou no nosso coração a mensagem para esta manhã. Qual a mensagem que Deus colocou no nosso coração? A grande semana de 7.000 anos. Esta é a maior profecia de tempo da Bíblia. Nós costumamos dizer que a maior profecia de tempo da Bíblia é a profecia de 2.300 anos, de Daniel 8,14. Mas, queridos, depois que eu entendi melhor as profecias da Bíblia, eu entendi que a maior profecia de tempo da Bíblia foi dada exatamente em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Ali está a maior profecia de tempo da Bíblia, porque é uma profecia de 7.000 anos. De capa a capa, a Bíblia está repleta de referências de tempo. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 falam dos 7 dias sequenciais da semana da criação. E Apocalipse 20 termina a Bíblia falando de um período de 1.000 anos. Portanto, queridos, a Bíblia começa falando de tempo e termina falando de tempo. A Bíblia mostra que o 7º dia é separado para Deus. Isto está logo aqui em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. Na primeira página da Bíblia, Gênesis 2, 1 a 3, mostra que o 7º dia foi separado para Deus. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Deus fez todas as coisas em 6 dias. A primeira semana, a semana da criação, Deus fez todas as coisas em 6 dias. E queridos, Deus separou o 7º para Ele. Deus também separou o 7º milênio para Ele. A Bíblia fala ali em Apocalipse 20 que existe uma profecia de 1.000 anos, separados também para Deus. Queridos, é muito forte a evidência bíblica de que Deus trabalha em ciclos de 7. A Bíblia fala de 7 dias, a Bíblia fala de 7 anos, vindo então o descanso do solo no 7º ano. A Bíblia fala de 7 semanas de anos, 7 semanas de anos, ou seja, 49 anos, vindo então o jubileu. A Bíblia também fala de 70 semanas de 7 anos, que são 490 anos. A Bíblia fala que quando veio o dilúvio, entraram na arca 7 pares de animais limpos. A Bíblia fala também que Noé, depois que estava dentro da arca, esperou 7 dias para que a chuva começasse a cair. Queridos, Miriam ficou isolada 7 dias, fora do acampamento de Israel. A Bíblia fala que no santuário terrestre existiam 7 lâmpadas no candeeiro. 7 vezes o sangue era aspergido e 7 vezes também o óleo era aspergido. Existiam 7 festas no santuário da terra. Existiam 7 dias de festa dos pães asmos, 7 dias da festa da colheita, 7 sábados cerimoniais. 7 anos traziam a liberação das dívidas. No 7º ano, todas as dívidas eram perdoadas. Existiam 7 sacerdotes que caminhavam na frente da arca com 7 trombetas.
Lembre-se, Jericó foi rodeada 7 dias em seguida. E no 7º dia, rodearam Jericó 7 vezes. Queridos, Naamã precisou mergulhar no Rio Jordão 7 vezes para ser curado. Elias orou 7 vezes para que aparecesse a nuvenzinha da chuva. Nabucodonosor, que se levantou contra Deus, Deus o colocou vivendo com os animais por 7 anos. Existe a profecia também de Daniel 9, 24, de 70 vezes 7, 70 semanas de 7 anos. Alguém tem alguma dúvida de que Deus trabalha em ciclos de 7? E o que falar do Novo Testamento? No Novo Testamento foram escolhidos 7 diáconos. E também o Apocalipse, todo ele foi escrito em ciclos de 7. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 pragas, 7 estrelas, 7 lâmpadas, 7 cabeças, 7 montes, 7 reis. Queridos, teria sido tudo isso coincidência? Ou você acredita que Deus mesmo trabalha em ciclos de 7? Eu creio nisso, por isso estou pregando esta mensagem. Teria Deus um plano de 7.000 anos para o planeta Terra? 6.000 anos de pecado. 6.000 anos em que imperaria aqui o reino de Satanás e o mundo de pecados. E vindo então o 7º milênio, que seria a libertação do povo de Deus, o arrebatamento da igreja, sendo o 7º milênio o reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê nesta grande semana de 7.000 anos? Você crê que os 1000 anos de Apocalipse 20 são o 7º milênio? Eu creio, e por isso estou pregando esta mensagem. A Bíblia mostra claramente que Deus tem a semana de 7 dias, sendo o 7º dia o descanso semanal. A Bíblia também mostra que Deus tem a semana de 7 anos, sendo o 7º ano o descanso do solo. E a Bíblia também mostra que Deus tem uma semana de 7 milênios, sendo o 7º milênio o descanso do planeta Terra, o reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo. Existem muitos outros pregadores estudiosos da Bíblia que também creem que a segunda vinda de Jesus ocorrerá 6.000 anos após a entrada do pecado, 6.000 anos após a queda de Adão e Eva, e que o 7º milênio será o sábado milenial dos salvos no céu. Entre os judeus, você sabia que entre os judeus existe uma antiga tradição de que o profeta Elias teria ensinado que os seres humanos viveriam 6.000 anos sob o reino de Satanás, vindo então o reino milenial de Deus? Essa é uma tradição judaica. Edward Gibbon, que viveu entre os anos de 1737 a 1794, ele publicou o seu livro em 1776, O Declínio e a Queda do Império Romano. E neste seu livro, Edward Gibbon fala assim: a antiga e popular doutrina do milênio estava intimamente conectada com a segunda vinda de Cristo. Assim como as obras da criação tinham sido terminadas em 6 dias, a sua duração, na presente condição, foi fixada em 6.000 anos. De acordo com a tradição, essa doutrina foi atribuída ao profeta Elias. Pela mesma analogia, foi concluído que esse longo período de labor e contenção, o qual estava agora quase terminado, seria sucedido por um alegre sábado de 1000 anos, e que Cristo reinaria juntamente com a multidão vitoriosa dos santos. É tão real esta tradição judaica que crê desta forma que Gibbon escreveu no seu livro. Essa tradição também tornou-se uma crença entre os primeiros cristãos no 1º século. Eles criam que os 6.000 anos de pecado expirariam, terminariam na segunda vinda de Jesus, e então viria o reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo. O Talmud judeu, queridos, o Talmud judeu era uma coleção de tradições chamada de tradições dos anciãos, conforme diz em Marcos 7, verso 3. Hoje o Talmud é o padrão do judaísmo ortodoxo, mais influente que o próprio Antigo Testamento para os judeus. O Talmud faz referência aos 6.000 anos de pecado na terra e o sábado milenial. Vejam o que está escrito no Talmud.
Ali diz, por 6.000 anos deverá o mundo existir. E por 1.000 anos, o 7º milênio, deverá estar desolado, como está escrito. E o Senhor unicamente deve ser exaltado naquele dia. Queridos, no Talmud destaca-se o fato de que há um plano de 6.000 anos e os 2.000 anos que transcorreram de Jesus até agora são chamados de a era messiânica, isto é, a era do cristianismo. Queridos, é evidente nas citações do Talmud, é evidente na citação que Gibbon fez, que tanto os judeus como também os cristãos primitivos havia entre eles a crença de que Deus criou o mundo num período de 6 dias e descansou no 7º dia. E que a semana da criação representa os 6.000 anos em que os seres humanos viveriam na terra sob a influência da era do pecado, vindo então o 7º milênio, que será marcado pela paz milenial do reino do nosso Senhor Jesus Cristo, como diz ali em Apocalipse capítulo 20. Tanto em Salmos 90, verso 4, abra sua Bíblia, em Salmos 90, verso 4, tanto em Salmos 90, verso 4, como também na segunda carta de Pedro. Primeiro vamos ler Salmos 90 e o verso 4. Aqui nós lemos: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Pedro usa esse texto de Salmos 90, verso 4, para falar da segunda vinda de Jesus Cristo, que não está atrasada. Deus não se atrasa. O que Deus tem é misericórdia, Deus tem é paciência, Deus tem é graça para converter o maior número possível. Por isso muitos têm a ideia de que Deus está atrasado. Não, queridos, Deus não está atrasado. Deus está esperando o momento certo. Existe um plano na mente divina, um plano de 6.000 anos de pecado para vir então a segunda vinda de Jesus Cristo, que arrebatará a sua igreja e colocará a sua igreja no céu. Por 1000 anos é o reino de paz milenial de nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia agora na segunda carta de Pedro, capítulo 3 e o verso 8. A segunda carta de Pedro, capítulo 3 e o verso 8. Aqui nós lemos: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você precisa atentar para este particular. Não ignoreis uma coisa. Não se esqueçam disso, que para Deus um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Queridos, segundo a Bíblia, a vida na Terra não tem milhões de anos. Não. Segundo a Bíblia, existem 4.000 anos desde a entrada do pecado até Cristo. E de Cristo até hoje já se passaram cerca de 2.000 anos. Alguns teólogos dizem que o texto de 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, significa que Deus é eterno e não está preso ao tempo como os seres humanos. Queridos, esse não era o assunto de Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3. Quando nós lemos a Bíblia, devemos considerar o contexto do capítulo todo. Qual era o assunto que Pedro estava discutindo com seus irmãos ali na sua segunda carta, capítulo 3? Qual era o assunto? Qual era o foco de Pedro? Você percebe claramente que Pedro não está falando da eternidade de Deus? Vamos ler então, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 3. Aqui lemos: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Está falando dos últimos dias. Os últimos dias são os dias que precedem a segunda vinda de Jesus. No tempo do fim, o que aconteceria? Muitos escarnecedores estariam andando segundo as suas próprias concupiscências. E o que estariam falando esses ímpios? Verso 4. E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Você está percebendo qual é o assunto de Pedro? Pedro não está falando da eternidade de Deus. Pedro está falando da segunda vinda de Jesus, que seria ridicularizada. Muitos deixariam de crer na segunda vinda de Jesus porque estaria demorando muito. E muitos seriam atrevidos, desafiando a Deus, dizendo:
Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, disse Pedro. Ignoram o quê? Que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O foco de Pedro é a segunda vinda de Jesus. É o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Queridos, aqui diz o verso 8, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Quando você coloca esse texto dentro do contexto da segunda vinda de Jesus, que muitos diziam que estava demorada, que nunca mais iria acontecer, quando você coloca esse texto do verso 8, dentro do contexto, você entende que Pedro está falando exatamente de uma grande profecia de tempo. A maior profecia de tempo da Bíblia, de 7.000 anos. Sendo 6.000 anos de pecado. E então viria Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso aqui diz no verso 9. Veja o verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Está percebendo? Deus não está retardando a sua promessa. Deus não está se atrasando. Embora muitos creiam desta forma, mas nós cremos que Deus tem um plano para o dia e a hora da segunda vinda de Jesus Cristo. Por isso Jesus diz lá em Mateus 24:36, porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Queridos, existe um dia e uma hora para a segunda vinda de Jesus? Sim. Existe um plano de 7.000 anos, sendo 6.000 anos de pecado, para então acontecer a segunda vinda de Jesus e arrebatar a sua igreja? Existe este plano e Deus relatou na Bíblia, Deus revelou na Bíblia este plano. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Deus é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus é longânimo. E agora o verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Tanto no verso 7, Pedro fala até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. E agora no verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O dia do Senhor é uma referência de Pedro à segunda vinda de Jesus, quando iniciar-se-ia o grande dia do Senhor. Existe o dia do Senhor, que é o sábado. Mas existe o grande dia do Senhor, que é o sábado milenial. Queridos, o sábado semanal é uma representação do sábado milenial. Aqui diz, mas o dia do Senhor virá. Que dia do Senhor? O dia de 1000 anos. O dia mencionado em Apocalipse 20. O dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Verso 11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Agora o verso 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Preparando-nos para a vinda do dia de Deus. Que dia? O dia de 1000 anos. Os 1000 anos de Apocalipse 20. O 7º milênio, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Por que nós temos esta convicção? Porque Pedro fala no verso 8, que para Deus um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Queridos, Deus pegou a semana da criação e transformou numa grande profecia de 7.000 anos, mostrando que o pecado duraria, que o pecado reinaria na terra 6.000 anos. Mas Jesus Cristo voltaria para resgatar a sua igreja, arrebatá-la para o céu. E então viria o reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo,
Verso 12, estamos lendo: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Queridos, Pedro explica que Deus não está atrasado, mas que existe um plano para a segunda vinda de Jesus, para entendermos os últimos dias dos quais Paulo fala. Lá em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, Paulo fala que nestes últimos dias Deus falou através do Filho. Que últimos dias? Os últimos 2 dias. 4.000 anos, 4 dias de 1.000 anos já tinham se passado até Cristo, desde o pecado até Cristo. E agora Cristo iniciou a era do cristianismo, a era do Messias. E essa duraria mais 2 dias, 2 dias de 1.000 anos, seriam os últimos dias. Queridos, Paulo fala dos últimos dias sendo inaugurado por Jesus Cristo. Pedro também fala dos últimos dias. Mas na mente dos judeus, na mente dos cristãos do primeiro século, existia a grande semana de tempo. E nós precisamos entender isso para entender o que ele está se referindo ao falar dos últimos dias. Existe o dia do Senhor semanal, que é o sábado, mas existe também o dia do Senhor, que é o sábado milenial. O verso 10, Pedro fala sobre este grande dia do Senhor. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. É inegável que esses textos, Pedro está falando da segunda vinda de Jesus Cristo como um dia que representa 1000 anos. Veja agora Paulo. Paulo também fala no dia do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o verso 2. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 5 e o verso 2. Aqui nós lemos: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O dia do Senhor, o dia do Senhor. O dia do Senhor é o sábado, o 7º dia da semana. Mas aqui eles estão falando do dia do Senhor, que é o grande dia do Senhor, porque é o sábado de 1000 anos. Por isso, queridos, lemos também na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e o verso 1 e o verso 2. Aqui lemos: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Tanto Pedro como Paulo, eles estão falando de que o dia da segunda vinda de Jesus não está perto. Pedro convence os seus leitores de que a segunda vinda de Jesus ainda ia demorar. Porque um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Deus não está retardando a sua vinda, mas Deus é longânimo para que muitos outros se salvem. E Paulo aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, verso 2, está dizendo que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Na mente de Paulo, a segunda vinda de Jesus estava distante. Por quê? Porque ele entendia a semana de tempo, 6.000 anos de pecado. Por isso diz o verso 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia. Paulo está dizendo, ninguém engane vocês dizendo que a volta de Jesus acontecerá no 1º século, no 2º século, porque não será assim. Porque primeiro virá a apostasia. A igreja cristã em Roma se tornará Roma papal. Virá o anticristo, o homem do pecado, filho da perdição. Por isso diz aqui, ninguém vos engane. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. É uma profecia sobre o bispo de Roma, quando ele se tornaria o anticristo. Por isso o verso 4 diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Queridos, para Paulo e para Pedro, a volta de Jesus ainda ia demorar. Mas o que eles tinham em mente é que Deus não estava atrasado, Deus estava
cumprindo com o plano que foi estabelecido desde a primeira semana da criação. Deus estabeleceu um plano de 7.000 anos para o planeta Terra. Deus trabalha em ciclos de 7. Lembrem-se, Deus trabalha em ciclos de 7. É interessante notar, queridos, que quando o milênio, os 1000 anos, são mencionados em Apocalipse 20, esses 1000 anos de Apocalipse 20, eles são mencionados 6 vezes em Apocalipse 20. Será por quê que Apocalipse 20 menciona 6 vezes os 1000 anos? Não seria, por acaso, para mostrar, para sugerir que 6.000 anos de pecado passariam até que viesse o 7º milênio? Se o 7º período de tempo mencionado em Apocalipse 20 é de 1000 anos, os 6 períodos de tempo anteriores também seriam de 6.000 anos, queridos. Por isso o Apocalipse 20 menciona os 1000 anos 6 vezes, mostrando que agora viria o 7º, que é o reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode perceber em Apocalipse capítulo 20. Veja Apocalipse 20, verso 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Primeira vez que fala de 1000 anos. Agora a segunda vez está no verso seguinte. E lançou no abismo, e ali o encerrou, pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. É a segunda vez que está falando 1000 anos em Apocalipse 20. A terceira vez, estamos agora no finalzinho do verso 4. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa é a terceira citação da expressão 1000 anos em Apocalipse 20. Agora veja a quarta citação, verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. E agora vejam a quinta menção dos 1000 anos no Apocalipse, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Esta é a quinta menção dos 1000 anos em Apocalipse 20. Agora a sexta e última. E acabando, verso 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por que exatamente Deus falou 6 vezes 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos? Para mostrar que 6.000 anos já tinham se passado e que agora Apocalipse 20 estava falando do 7º milênio. Queridos, eu não creio que isto seja coincidência. Não existe coincidência, existe providência divina. Os leitores da segunda carta de Pedro tinham sido levados a acreditar no imediato retorno de Jesus ainda nos seus dias. E o apóstolo Pedro esclarece que existia um longo período de tempo pela frente. Pedro coloca o dia do juízo, o dia do Senhor, no final dos 6.000 anos. Em Atos capítulo 2, versos 17 a 20, abra sua Bíblia. Atos capítulo 2 e os versos 17 a 20. Aqui também é Pedro que está falando. Pedro está falando aqui também em Atos capítulo 2 e os versos 17 a 20. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. É Pedro que está falando dos últimos dias, dos nossos dias, que antecedem a segunda vinda de Jesus. E o que aconteceria? Verso 19. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, de 1000 anos, aconteceria o quê? Haveria um grande tremor de terra, o escurecimento do sol, a lua em sangue, a queda das estrelas, ilhas e montes se movendo dos seus lugares, exatamente como está em Apocalipse capítulo 6, versos 12 e 13,
Queridos, Pedro está falando do que aconteceria nos últimos dias. Ou seja, quando se completassem os 6 dias de 1000 anos, os 6.000 anos de pecado, Jesus Cristo viria. Mas antes da segunda vinda de Jesus, Deus vai anunciar para o mundo todo, com sinais poderosos e majestosos, conforme está ali relatado em Apocalipse 6, verso 12 e 13, vai advertir o mundo todo de que o juízo está chegando, o juízo dos vivos, e o grande dia do Senhor está iniciando. O grande dia de 1000 anos, o reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo estará começando. Queridos, Deus anuncia isso. Por isso diz aqui que os servos e as servas profetizarão e farei aparecer prodígios em cima, no céu e embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumo, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque haverá uma grande multidão se convertendo justamente antes de iniciar o grande dia de 1000 anos, o reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu convido você para ler comigo Êxodo capítulo 12. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Vamos ler então os versos 2 e 3. Êxodo capítulo 12 e os versos 2 e 3. Aqui nós lemos: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. E o verso 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Queridos, o Cordeiro Pascal é uma profecia forte, direta, apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso Cordeiro Pascal é Jesus Cristo. Assim como o Cordeiro Pascal, que deveria morrer no dia 14 do primeiro mês, o mês de Nisan, mas ele deveria ser escolhido para morrer no dia 10. 4 dias antes, o cordeiro deveria ser escolhido e separado à parte para ser morto no dia 14. Queridos, foi Deus que fez esta profecia. Essa é uma profecia que nasceu na mente de Deus. Por que é que Deus disse que o Cordeiro Pascal deveria ser escolhido e separado à parte para morrer no dia 10? Ele seria morto no dia 14, mas ele foi separado para a morte no dia 10, 4 dias antes. Queridos, esta é uma profecia referente a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Jesus Cristo morreu no dia 14 de Nisan do ano 31, mas ele foi escolhido para morrer. Ele foi separado à parte para morrer por nós 4 dias antes, ou seja, 4.000 anos antes. 4 dias de 1000 anos antes, Jesus foi separado à parte para morrer por nós. Quando Adão e Eva pecaram, Jesus Cristo se ofereceu para morrer por nós. 4.000 anos antes dele morrer na cruz, ele se ofereceu para morrer lá quando Adão e Eva pecaram. Essa é uma profecia que mostra que entre o pecado de Adão e Eva até Jesus Cristo existem 4.000 anos, queridos. Isso também pode ser provado pela cronologia bíblica. Eu aconselho você a ler este livro. Você pode baixar gratuitamente este livro, O Sétimo Milênio, que está no meu site, apocalipserevelado.com. Você pode baixar gratuitamente e ler este livro, O Sétimo Milênio, que mostra a cronologia bíblica que de Adão e Eva até Cristo existem 4.000 anos, queridos. 4.000 anos. Se esses 4.000 anos se completaram com o nascimento de Cristo, ou com o batismo de Jesus no ano 27, ou com a morte de Jesus no ano 31, esse não é o ponto, queridos. O ponto é que são 4.000 anos do pecado de Adão até Cristo. E de Cristo para cá já se passaram 2.000 anos. Então nós estamos às portas da segunda vinda de Jesus Cristo.
Nós estamos completando os 6.000 anos de pecado. Queridos, Jesus Cristo tem que voltar agora. É agora em nossos dias. É nesta geração, queridos. Esta é a última geração que contemplará Jesus Cristo vindo em glória e majestade. O ensino dos 6.000 anos de pecado e o 7º milênio do descanso do planeta Terra foi ensinado pelos pais da igreja cristã nos primeiros séculos. Por exemplo, Justin Martyr, que viveu entre os anos 100 a 165, cria desta forma, na semana de 6.000 anos de pecado, que antecedem a segunda vinda de Jesus. Irineu também, que viveu entre os anos 130 e 202, e também Hipólito, que morreu no ano 236, todos estes criam na semana de 7.000 anos. Queridos, também durante a Reforma Protestante. Durante a Reforma Protestante, os estudiosos continuaram a defender e a ensinar a validade do ensino dos 6.000 anos de pecado, para então vir Jesus Cristo com poder e glória buscar a sua igreja. Latimer, que viveu entre os anos de 1485 a 1555, declarou: como todos os homens entendidos afirmam e provam com as Escrituras, o mundo foi ordenado para durar 6.000 anos. O ensino dos 6.000 anos de pecado sendo seguidos pelos 1.000 anos de Apocalipse 20, o descanso milenial do planeta Terra, teve sua origem na semana da criação. Deus usou a semana da criação literal de 7 dias como um modelo para a grande semana profética de 7.000 anos. Essa é a profecia histórica da Terra. Não é uma nova luz, mas é uma profecia que deixou de ser pregada. Quem é que pregava essa profecia? Martinho Lutero, Guilherme Miller. Martinho Lutero pregava, Guilherme Miller pregava, e por que hoje nós não pregamos? J.N. Andrews também pregava esta doutrina, este ensinamento. S.N. Haskell, também John Loborough e também Ellen Goldwhite. Todos eles pregavam esta mensagem de 6.000 anos de pecado, sendo o 7º milênio, o milênio do povo de Deus no céu. Queridos, J.N. Andrews escreveu uma série de 6 artigos entre os dias 17 de julho de 1883 até 21 de agosto de 1883. J.N. Andrews escreveu esta série de artigos que tinha o título de A Grande Semana de Tempo. Andrews declara que quando Deus criou a Terra, indicou o período de tempo que precisava transcorrer antes que venha o dia do juízo, o juízo final, quando todos os ímpios de Satanás serão destruídos. Disse Andrews, Deus designou os primeiros 7 dias de tempo para indicar o período determinado como graça e juízo da humanidade. Andrews conclui que Deus usou o ciclo semanal de 7 dias, 6 dias para o homem e 1 para Deus, como modelo para indicar o período de graça e juízo da humanidade. Portanto, se o dia de Deus é de 1.000 anos, ou seja, o 7º, então os dias do homem, que são 6 dias, seriam também de 6.000 anos, formando juntos a grande semana de tempo. John Loborough, que viveu de 1832 a 1924, conhecido como historiador da Igreja Adventista, ele escreveu em 1892 o livro O Grande Movimento do Segundo Advento. O que é que ele cria? Na semana de 7.000 anos. Para John Loborough, para Andrews, para Ellen White, eles criam que existia a semana, a grande semana de tempo de 7.000 anos. Queridos, sempre foi uma alegria pregar sobre a segunda vinda de Jesus. Sempre foi emocionante. Mas agora está sendo uma experiência muito mais emocionante e única, porque pela primeira vez estamos anunciando a volta de Jesus justo no início do 7º milênio. Jesus está às portas. Só não sabemos o dia e a hora, mas nós sabemos o milênio. Deus nos revelou que o milênio é este. Isso não é alarmismo, meu irmão. Não é nova luz, mas é uma verdade crida e pregada pela igreja primitiva, pelos reformadores e pelos pioneiros da igreja adventista do 7º dia.
Muitos têm perguntado: pastor, se esse é o 7º milênio, por que Jesus ainda não voltou? Jesus mesmo respondeu. Ele disse: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mateus 25:5. Queridos, essa tardança não é Deus atrasado, mas é Deus cumprindo o seu propósito para que mais pessoas se salvem. Muitos evitam pregar esta mensagem com medo de cair no erro de marcar uma data para a volta de Jesus, mas essa mensagem não diz respeito ao ano, ao dia ou à hora da segunda vinda de Jesus. É uma mensagem que prova a proximidade do segundo advento de Jesus. Nós temos que fugir dos extremos. Quais extremos? O extremo de marcar uma data para a volta de Jesus, mas também fugir do extremo de desconhecer, desconsiderar e não perceber o tempo da volta de Jesus. Porque o tempo da volta de Jesus é nos dado a conhecer. Isto está no livro O Grande Conflito. Página 371 diz: conquanto ninguém saiba o dia ou a hora da sua vinda. Somos instruídos quanto à sua proximidade, e isso nos é exigido saber. É exigido de você e de mim sabermos o tempo da segunda vinda de Jesus. E isso Deus nos revelou em sua palavra. Noé não sabia o dia e a hora do dilúvio, mas conhecia o tempo do dilúvio, porque os animais vieram da floresta e começaram a entrar na arca. E Deus mandou que Noé e a sua família também entrassem na arca. Ele não sabia o dia e a hora do dilúvio, mas ele sabia o tempo do dilúvio. Era hora de entrar na arca. É hora de você vir para Jesus Cristo, meu querido irmão. Agora é o tempo. Se você está longe de Jesus, volte-se para Jesus Cristo. Confesse os seus pecados. É hora de vir para Jesus Cristo. Depois que Noé entrou na arca, dali 7 dias começou a chuva. Ele teve que esperar dentro da arca, fechado com os animais e com a sua família, 7 dias. E então, Deus, que trabalha em ciclos de 7, começou a derramar as chuvas do dilúvio. Queridos, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Jesus vai anunciar o dia e a hora da sua volta. Ele vai anunciar no toque da 7ª trombeta. Ali a lei de Deus será estampada no céu e a voz de Deus será ouvida declarando o dia e a hora da volta de Jesus Cristo. Meus queridos, a humanidade hoje se esqueceu do sábado semanal de Deus, o Santo Sábado, o 7º dia da semana. Você também se esqueceu dele? Lembre-se que o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra. Mas a humanidade também se esqueceu do sábado anual de Deus. Queridos, o 7º ano, o solo deveria descansar, mas ninguém se lembra mais disso. Esqueceram-se daquele sábado anual que Deus estabeleceu para o descanso do solo. Pior ainda, a humanidade se esqueceu do sábado milenial, do 7º milênio, que está às portas. O mundo está inconsciente de que este é o 7º milênio e a nossa missão é proclamar que é chegado o grande dia do Senhor, Atos 2:20, e então vai se cumprir a bendita promessa de Jesus Cristo. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, verso 4. Que Deus conforte você com esta mensagem, com esta esperança. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu querido irmão, minha querida irmã. Fique, portanto, com a paz de meu Senhor Jesus Cristo. Amém.